É para ficar quieta, né? Você quer começar falando alguma coisa, apresentando a gente, Fátima, ou a gente mesma começa? O que você prefere? Fátima, você ouviu a gente? Agora que eu estou ouvindo. Desculpa. A gente queria saber se você quer começar o encontro. Pode começar. Boa tarde. Um prazer estar aqui com todo mundo. E espero que o encontro de hoje, como tem sido todos os outros, tragam muitas contribuições para o nosso fazer na escola. Obrigada, Mari, Elza, enfim, todos os participantes. Obrigada a você. Então, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Bom, essa é a formação Caminhos do Cuidar, né? A gente está no terceiro encontro de vocês. Vocês já tiveram um encontro com a equipe de gestão, com a equipe de saúde. E hoje a gente vai falar... Opa, minha tela não foi. Hoje a gente vai falar dos cuidados que qualificam a alimentação, né? Elza e eu estamos aqui hoje, somos da equipe do Avisalar e estamos muito felizes de participar dessa formação. A gente preparou o encontro de hoje pensando na seguinte pauta. A gente vai se apresentar, vai apresentar a nossa parte do projeto, e daí a gente vai falar da alimentação, contando como isso é um grande cuidado. O educar e o cuidar, ressaltar que isso é um eixo transversal, como isso está presente sempre. Daí a Elza conta para a gente uma linda história, que é a pequena história da alimentação. A gente fala sobre como os hábitos alimentares são estabelecidos. E daí a gente encerra o encontro com as tarefas. A gente resolveu fazer um slide para destacar as estratégias formativas, porque a gente acredita muito no papel que vocês, coordenadoras e diretoras, têm como formadoras da equipe de vocês. E nesse momento, como formadoras do comitê instituído em cada uma das unidades escolares, né? Então, a gente quer compartilhar com vocês o que a gente está destacando como estratégia formativa do nosso encontro. Elza, você conta para a gente? Bom, boa tarde para todas. Então, a gente destacou a síntese, o fazer junto, a resenha, as questões das dúvidas, tal, e escuta, fundamentalmente. Então, o que é essa síntese? Na verdade, a gente pensa que vocês teriam de estar construindo uma síntese junto com o comitê, né? Que o comitê fosse escrevendo ou em duplas ou solitariamente, enfim, uma síntese do encontro de vocês lá na unidade escolar, e que trouxesse um pouco da história daquele grupo, enfim, e as dúvidas, os conceitos que elas conseguiram construir e tal, para que isso seja postado depois no fórum, para que a gente possa se aproximar das necessidades desses comitês e de vocês também. Então, a síntese ela é uma boa estratégia para a gente ir alinhavando e costurando conceitos, ideias, e construindo uma fala comum, uma fala que não é sem questionamento, mas é uma fala que, quando eu falo em educação, todo mundo entende o que é. Quando eu falo em alimentação, as pessoas possam ter um entendimento próximo, né? Porque dentro da sociedade da gente, cada um de nós se formou num lugar diferente e os entendimentos são diversos. Então, a gente quer uma aproximação, quer construir uma fala comum que a gente possa se entender nessas falas.
O fazer junto é outra estratégia que eu acho que é fundamental, porque, na verdade, a equipe gestora de uma unidade escolar e, portanto, formadores, de alguma forma, você já tem uma experiência acumulada e muitos componentes, né, de um grupo que você está fazendo a formação, às vezes não tem essa prática. Então, o fazer junto é um jeito de, enfim, construir um conhecimento particular para esse grupo e para ir se revelando o que sabe, o que não sabe, enfim, e a gente às vezes tem de investir mais numa pessoa, ou às vezes o grupo dá saltos e a gente tem de reconhecer isso e tal. Esse fazer junto não é só mandar fazer, né? Muitas vezes tem de botar a mão na massa mesmo junto, de verdade. Mesmo na construção da síntese. Por exemplo, a equipe de apoio da cozinha, muitas vezes ela precisa de uma ajuda para poder alinhavar. E depois eles aprendem e vão embora e florescem, né? A resenha, na verdade, a gente sempre vai indicar alguns textos para leitura, e aí o que a gente deseja que seja postado também lá no fórum e a resenha não é um resumo do texto, mas é as principais ideias que estão ali, e o que ela tem, na verdade, no fundo, é uma justificativa que vocês vão fazer para indicar esse texto. Tanto indicar para a leitura, por que vocês estão indicando aquele texto para a leitura, ou por que vocês estão indicando aquele texto para não ser lido. Então, a ideia é ter uma opinião de vocês e com justificativa. Então, é uma conversa com esse texto, aonde vocês também se postam, vocês tomam um partido, vocês defendem uma ideia ou contradizem aquela ideia, enfim. A outra estratégia, na verdade, é usar as dúvidas, usar aquilo que o grupo diverge, vamos dizer, o que ele não entende, as questões do próprio grupo, para a construção, para ser um caminho, enfim, da construção de um conhecimento naquele coletivo. Então, a dúvida, quando um grupo tem dúvida, a gente, na verdade, tem de abraçar essas dúvidas, não só alimentá-las, mas tentar resolvê-las e buscar, muitas vezes, textos ou outros conhecimentos para mediar isso, né? Então, as dúvidas não serem só uma questão que nos põe na defesa, mas sim usar mesmo para ajudar a construção do conhecimento. E acho que tem uma outra questão, que é a escuta nas interações. Na verdade, a gente ser capaz de ouvir as diferentes opiniões, né, que estão ocorrendo e como elas vão se construindo, e usar a favor da própria formação. E também a gente vai ter momentos aqui que a gente vai abrir o chat ou dar voz mesmo para vocês, para a gente poder começar a escutá-las, até para a gente ir refinando as pautas que a gente vai fazer no futuro, para que a gente possa aproximar mesmo desse grupo, se aproximar das grandes questões que o grupo tem frente aqui às questões alimentares. Mais alguma coisa, Mari? Não, acho que é isso, né? Como acho que a maior estratégia é isso, que a gente está construindo juntos, né? Que a gente não chega com uma coisa já pronta, definida. A gente tem um planejamento, mas a gente vai refinando ele com o grupo, né? Sim. Para a gente se apresentar, a gente, né? Nós duas somos formadoras do Instituto Avisalá, mas a gente resolveu se apresentar de uma forma que contasse um pouquinho essa história da alimentação da nossa infância, né? Então, com vocês, Elza Corsi, se apresentando. Então, eu sou essa menina que está debaixo desse laço de fita que é maior que ela, né? Quando meus pais vieram para São Paulo, nós fomos morar no Itaim Paulista, lá na Zona Leste, né? Numa chácara.
Meu pai construía barcos e o rio Tietê naquela região era navegável, enfim, e era isso que ele fazia, ele era muito habilidoso. E essa é a cerca que dividia a nossa chácara da chácara vizinha. E esse bonitinho que está aí do meu lado é meu irmão, que tinha por volta de 2 anos nessa época. É uma foto que tem perto de 69 anos, eu acho, por aí. E nós estamos brincando, na verdade, na terra, tal, fazendo comidinha. Isso é que eu me lembro assim dessa foto, desse momento. Meu irmão era um lindo quando era bebê. E é um homem bonito até hoje. É meio chato, mas é bem um homem bem charmoso, assim. Se vocês olharem na foto, eu estou de meio tamanco. E o tamanco era meu pai que fazia. Meu pai esculpia o tamanco na madeira, punha um couro, punha umas tirinhas para amarrar e tal. Porque a gente vem de uma família que, nesse momento, era muito humilde, enfim. Ele que construía, porque eu odiava botar o pé na terra. Eu, na verdade, gostava de andar calçada. Até hoje eu gosto. Essa menininha lá pequenininha, né? Aí do Itaim, cresceu, e uma das razões porque meu pai veio para São Paulo, porque ele dizia que a herança que ele ia deixar para os seus filhos era a escola. E a gente antigamente morava numa fazenda que o acesso à escola era muito, muito difícil. E aí a gente vem para cá, enfim, eu estudo e tal. E na década de 70 eu vou trabalhar na Secretaria do Bem-Estar, que já possuía algumas creches, né, que era lá dentro da assistência social, enfim, do município. E eu dirijo creches em São Miguel, a creche Pedroso, eu dirigi um período, a creche da Penha, um outro bom período, que é uma creche que foi destruída quando o metrô passou e eles construíram outra no lugar. E daí fiquei muitos anos dirigindo a creche no Campo Limpo, até 82, eu acho que eu fiquei. 81, 82. E para mim foi um grande aprendizado ir para essas creches. Eu era formada em nutrição já e estava fazendo biologia. E, coincidentemente, no período que eu fui para São Miguel, eu estava fazendo a área de licenciatura, que é dentro da Faculdade de Educação da USP, né? A parte de licenciatura. E aí eu me dei conta que eu não sabia nada, né? Que era uma aventura ser diretor de creche naquele momento. Ia quem ia. Não se pensava numa formação mesmo. E aí eu ficava fazendo muitas perguntas, o que eu precisava aprender com aquilo e tal. E depois, em 1986, eu vim para a administração regional, né? A prefeitura se dividiu em administrações regionais, e eu vim para a administração regional aqui do Butantã, ainda na Secretaria do Bem-Estar, para fazer parte da supervisão. E em 1986 eu fundo, junto com a Silvia Carvalho, que na época era minha parceira de trabalho lá no Butantã, aqui no Butantã, porque eu moro aqui no Butantã, a gente fundou o Instituto Avisalá. E a missão que a gente tinha no Instituto era, na verdade, tentar ajudar, enfim, a qualificar a educação infantil. Porque o que a gente percebia dentro das questões de educação é que os educadores que trabalhavam com as creches, particularmente naquele momento, eles eram educadores leigos, né? Muito poucos tinham uma formação ou de professor ou de pedagogia. E só depois que, quando mudam as leis, enfim, é que isso acontece. Mas nesse período a gente entendeu a importância da formação continuada. Lá no Avisalá, a gente sabe que a gente solitariamente nunca vai resolver a questão da educação no Brasil, mas a gente sabe que a gente pode oferecer ou dar oportunidade numa formação sistematizada
de qualificar e mostrar que é possível fazer uma educação melhor, né? Porque, na verdade, as questões de formação das redes públicas e tal, no Brasil é muito extenso, é um país muito grande. Só São Paulo é uma imensidão de profissionais para se pensar na formação, né? E aí estamos nessa batalha desde 1986. Eu me aposentei na prefeitura e daí agora só fico no Atisalá. Bom, eu sou Mariana Americano e para mim é uma honra muito grande estar aqui junto com a Elza, que é uma das minhas grandes inspirações como formadora, como mulher, como pessoa. Eu entrei no Instituto Avisalá em 2011 e no primeiro projeto que eu fui participar, a Elza era formadora. Então, estar junto com a Elza faz parte da minha história como formadora e como participante do Avisalá. Eu escolhi essa foto porque essa foto ela conta bastante da minha história, da minha infância. Assim. Meus pais tinham um sítio no interior de São Paulo e que a gente ia todos os finais de semana. E eu brincava muito, muito, muito com barro, com lama, fazer comidinha. Eu tenho muitos irmãos e a gente, além das brincadeiras de comidinha, com forminhas, panelinhas, com esse barro, tal, a gente gostava muito de construir. A gente fazia represas, pontes. E aqui nessa foto eu já estou um pouco maior e com essa vontade, com esse desejo de construir coisas, eu construí meu próprio fogão. Então eu fui atrás dessas pedras, né? A gente vê que são pedras bem irregulares e com esse barro que eu brincava tanto, eu fazia uma camada de pedra, uma camada de barro, uma camada de pedra, uma camada de barro. E daí meus pais permitiram que a gente colocasse lenha mesmo dentro desse fogão, a gente fez fogo de verdade. Então eu fiz uma comida de verdade, né? Então aqui traz o brincar de comidinha fazendo uma comida de verdade. Então essa foto é muito significativa para mim. E a gente gostaria muito de saber as histórias todas de vocês. Se vocês quiserem escrever alguma coisa no chat, podem escrever. Daqui a pouquinho a gente para ler, tá bom? Queria apresentar nosso pedacinho do projeto, né? Estamos divididos em 4 áreas. A nossa é a da qualificação da alimentação. A gente colocou como objetivo contribuir com as equipes gestoras na construção do planejamento do retorno em relação às questões da alimentação. E aqui eu gostaria de ressaltar uma coisa bem importante. Apesar da gente escrever o planejamento do retorno, a gente quer deixar claro que a nossa formação ela é independente de quando será esse retorno, né? A gente vai tratar de princípios, de valores sobre alimentação, sobre como a alimentação faz parte desse educar, para qualquer momento, né? São princípios que a gente vai tratar aqui, que servem também para o retorno, mas eles servem também para o nosso dia a dia sem pandemia, né? São questões que são atemporais. Mas a gente talvez tenha que trazer algumas questões pensando num possível retorno, que adaptações que a gente tem que fazer. Mas a formação em si, os conceitos são independentes desse retorno. Prioridade ao respeito às iniciativas das crianças, ao estímulo da construção de hábitos alimentares equilibrados. Essa parte eu acho muito importante, porque esse é um dos nossos princípios, né? Respeitar a iniciativa das crianças. E a gente teve a oportunidade de ler a orientação normativa, que acabou de ser escrita, né, recentemente, que foi disponibilizada no Diário Oficial. Nem sei, a gente não sabe se alguma de vocês já teve a oportunidade de ler esse documento, mas a gente está encantada com ele, assim, como é um documento muito bem escrito e como ele valoriza de fato as iniciativas das crianças. A gente vê bebês e crianças serem respeitados ali nesse documento. E aqui, para finalizar, a avaliação dos protocolos de higiene e segurança dos alimentos. A gente optou por falar de protocolos lá no nosso último encontro, no final dessa formação, para primeiro a gente trabalhar muito bem todos os conceitos que estão em torno, né, da questão da alimentação, para depois a gente poder pensar nesses protocolos.
Como vocês sabem, os nossos encontros são mensais e para a nossa formação fazer sentido e poder ter uma comunicação, é muito importante que vocês participem das discussões nos fóruns, né? Os fóruns, quando é um fórum de apresentação, é legal que cada uma se apresente, cada uma fale de si. Mas na hora que são as discussões, as reflexões, se vocês, como dupla gestora, fizerem juntos, vocês podem fazer uma postagem única. Se fizerem separado, fazem postagens separadas. Mas é muito importante que vocês participem. E eu queria até lembrar de duas coisas que me pediram. As escolas que ainda não enviaram a ficha de inscrição, por favor, enviar, para a gente poder arrumar nosso cadastro. E quem ainda não se apresentou no fórum, que o pessoal da gestão pediu lá no primeiro encontro, por favor, se apresente, porque é a forma da gente poder conhecer e se aproximar um pouquinho de cada um de vocês. A gente resolveu destacar aqui o papel da equipe gestora, pensando nessa formação que a gente está fazendo, né? Qual é o princípio dessa formação? Que cada unidade escolar tenha o seu comitê para discutir essas questões de retorno, né? Do planejamento do retorno. Aquele comitê que é formado pela equipe gestora, um professor, alguém da limpeza, alguém da cozinha, né? Todas as diferentes áreas familiares. E, se possível, seria muito interessante que vocês incluíssem uma nutricionista nessa equipe, né? A gente já conversou com a equipe do CODAI e as nutricionistas estão disponíveis para serem convidadas a participar do comitê das escolas de vocês. E daí, qual que é o papel de vocês, então, nesse comitê? Vocês que vão ser responsáveis por coordenar esse comitê e responder por essa formação. Então, vocês precisam criar um cronograma dessa formação, convocar e garantir que as pessoas participem das reuniões, coordenar a reunião, garantir um clima amigável, né? Permitir a participação das pessoas, que ninguém fique com mal-estar, que as pessoas tenham essa possibilidade de fala. E fazer uma ponte do que é discutido lá no comitê com o que a gente está discutindo aqui. Então, garantir que todas as dúvidas, todas as tarefas, todas as propostas, ideias, acertos que apareçam lá no comitê da sua escola, que você poste, que você compartilhe no nosso fórum aqui, para a gente poder articular tudo isso que está acontecendo na rede inteira. Elza, quer completar? Aqui eles estão dizendo que o nosso som está baixo. Para mim não está, não sei se está para mais gente. Outra coisa que eu acho que a gente falou no período da manhã é que tanto as nutricionistas que são contratadas pela instituição, ou enfermeiras que são contratadas pela instituição, ou a própria nutricionista que está na equipe de supervisão, ela pode escolher alguma unidade para participar. Não sei se o som melhorou. Melhorou? Eu estou tentando achar aqui o lugar onde... Para mim tá bom o som, tá super bom? Ah, então tá. Pode ser que seja alguma coisa do fone dela, não sei. Ah, tá. Pra mim tá. Tá ok. Então todo mundo está dizendo que está ouvindo mesmo. Então, acho que as nutricionistas, as enfermeiras que estão nas unidades, tal, ou auxiliares de enfermagem, ou técnicos de enfermagem que estejam em alguma das unidades, ela também é convidada, enfim, a participar desse comitê local para ajudar a pensar nas mais diferentes coisas, porque são muitos conteúdos que nós vamos ter de ir alinhavando até dezembro, né? Até novembro, né? Tá bom? Ô, Elza, postaram aqui algumas historinhas que eu acho que vale a pena compartilhar. Éramos em 3 filhas. Eu, a mais velha, e brincávamos muito de casinha. Eu, em particular, tinha muita dificuldade para comer legumes e verduras. E minha mãe era muito criativa para colocar o que não gostávamos de comer em nossas refeições. Ela foi muito feliz, pois aprendemos a comer e gostar da maioria dos legumes e verduras. Brinquei muito na rua e fiz comidinha em latas de sardinha ou de goiabada. É verdade, que ótimo. Mas as comidinhas eram de mato e lama mesmo.
Comer era sempre um ritual importante que copiávamos nas brincadeiras. Ai, que legal. Que lindo mesmo. Deixa eu voltar a compartilhar a tela agora, então. Estão vendo minha tela? Sim. A gente gostaria de passar para vocês um vídeo que conta sobre o mito do cuidado, né? Não sei se a Elza quer explicar agora ou depois. Eu posso explicar agora. Então, o mito do cuidado ele foi escrito por um bibliotecário do Paládio de Roma que viveu 17 anos antes de Cristo. Ele era um escravo espanhol que foi encontrado pelo imperador romano quando ele invade o Egito. E ele encontra esse escravo como bibliotecário em Alexandria. E ele leva esse bibliotecário para Roma para organizar, enfim, a biblioteca do palácio. E o nome desse escravo era Higino, que depois, quando vai para Roma, passa a ser um cidadão, um homem liberto e adota o primeiro nome do imperador. Ele é super importante porque ele é um escritor, na verdade, que entre muitas coisas que ele escreveu, ele conviveu com Sêneca, com os filósofos romanos e etc., mas entre muitas coisas que ele fez, ele consegue resgatar e reescrever mais de 400 fábulas que eram um produto da oralidade dos diferentes povos ali ao redor de Roma, de Egito, Grécia, enfim, da Mesopotâmia e tal. E aí e ele escreve essa fábula-mito sobre o cuidado, e que é uma obra de arte, porque assim, em meia página ele conta uma história maravilhosa, sintética e cheia de vida. Então, a gente vai ver isso ilustrado, né? É uma produção do Seduc, onde a Damares trabalha, e eles montaram isso, montaram esse vídeo para falar do mito do cuidado, e eu gostaria que vocês, na medida que vão vendo o vídeo, observem as cenas que estão relacionadas com alimentação, que são muitas, né? Então, eu quero que vocês olhem para isso, quanto para a gente, enfim, pensar na alimentação como um grande cuidado. Vamos lá? Vamos. Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar nome à criatura que havia mudado, Júpiter proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se, então, uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão, que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá de volta este espírito por ocasião da morte da criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo, receberá, portanto, também de volta o seu corpo, quando essa criatura morrer. Mas, como você, Cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto viver. E uma vez que entre vocês acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Esta criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil.
E aí, meninas, vocês escreveram aqui no chat? Não. Alguém quer comentar? Alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa sobre o filme? Estão tímidas? E tímidos. Bom, como elas não falam, vou falar eu. Essa versão do Mito do Cuidado, ela está escrita pelo Leonardo Boff, que é um filósofo, um teólogo, enfim, que escreveu um livro muito interessante que chama Saber Cuidar, Ética do Humano e Compaixão pela Terra. Esse livro foi escrito na década de 80, é super atual, na medida que a gente vem sofrendo um esgarçamento aí nessa relação com o cuidado, e essa versão que eles usam no Mito do Cuidado é a versão que está escrita nesse livro. E esse livro todinho é baseado nas questões relacionadas ao cuidado humano, ao cuidar das coisas, enfim. É um livro muito interessante e super atual, apesar da idade que ele tem, né? Legal. Temos agora 2 comentários aqui no chat. Percebe-se o envolvimento das crianças em todas as ações propostas. A inteireza das relações, criança-criança, criança-adulto. Ver o bebê que alimenta o outro revela o cuidado, que certamente lhe é dispensado e o bebê doa para seu par. Bonito, né? Lindo isso, de verdade. Belo olhar. Vamos seguir aqui. Deixa eu tirar essa primeira. Então, pensando nesse mito do cuidado, né, que o cuidado nos acompanha do nascimento, até antes do nascimento, até a morte, depois da morte, né? As sociedades elas só sobrevivem quando elas têm as questões de cuidado minimamente trabalhadas. Se o cuidado ele não fosse desenvolvido nas diferentes sociedades, possivelmente o bebê humano não sobreviveria, porque, na verdade, é o bebê mais frágil da natureza, que precisa um longo período de cuidado, né? Se a gente pensar que a gente cuida dos nossos filhos, enfim, cuida bem de perto, né? Na primeira infância, na pré-escola, depois na fase escolar, na adolescência, e tem filho que fica com a família até 40 anos hoje em dia, e precisando de cuidado, né? Os cuidados eles são construídos dentro de uma certa cultura, né? E cada cultura tem um jeito particular de cuidar. Ou mesmo comunidades desenvolvem estratégias de cuidado que às vezes são muito particulares, são só daquele grupo. Mas, obviamente, que um dos, vamos dizer, grandes cuidados que são propostos pelas sociedades um pouco mais articuladas é a questão da escola. E a escola cuida, né, o cuidado, enfim, dado por uma geração para outra. Então, dos mais velhos para os mais jovens, não é, para que esses jovens, não é, sejam melhores pessoas, enfim, colaborem mais com essa própria sociedade, melhorem essa sociedade. E isso é uma preocupação que ela é histórica na humanidade, ela vem assim registrada e refletida desde Sócrates. Sócrates faz uma grande discussão sobre as questões relacionadas com o cuidado, e particularmente com o cuidar de si, e aí para formar um bom governante, para formar uma boa pessoa, enfim, um bom cidadão, um cidadão que fosse reconhecido pela sociedade. E essa grande discussão sobre cuidado, ela perpassa toda a cultura romana e vai pela Idade Média, enfim, até chegar nos nossos dias. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde as questões relacionadas com o cuidado estão sofrendo um esgarçamento, na verdade. Isso vem já há algum tempo, né?
Acho que vai ficando cada dia mais claro, mas assim, tem uma fase muito aguda de esgarçamento que começa na década de 70, né, e que vai dar nos dias de hoje, enfim, onde existe uma crise mesmo entre o cuidar e o não cuidar, enfim, né, e que tem a ver com os modelos que nós fomos construindo ao longo dos últimos 50 anos. E por ser uma questão que é polêmica, não é? Já há alguns anos se vem discutindo e tentando nomear os diferentes conceitos de cuidado que existem, né? O primeiro grande conceito que é debatido na filosofia e que o Leonardo Boff é um dos pensadores que, enfim, sintetiza isso, e o outro é o Bernardo Toro, que é um pedagogo, é um pesquisador, enfim, que também traz uma questão similar, é pensar o que é cuidar do outro. Então, assim, cuidar do outro são muitos outros, né? O cuidar do outro é zelar, é conhecer, perceber as necessidades, é dar repouso, é dar guarida, é dar consolo, né? E é ter bom trato. Então, são muitos adjetivos para o que é cuidar do outro, mas, fundamentalmente, o cuidar do outro é entrar em sintonia com o outro. E essa sintonia ela pode ser para muitos outros. Pode ser pessoas, pode ser a minha casa, o meu quarto, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, pode ser essa grande casa que é a Terra, onde nós vivemos, e que não tem outro lugar para a gente viver, né? Porque se eu não cuidar desse espaço onde eu vivo, não tem como mudar de lugar, porque eu não tenho outro planeta para ir. Então, se nós não cuidarmos dessa grande casa, que é a Terra, logo, logo a gente não vai ter lugar e possivelmente seremos extintos como espécie. Então, a questão do cuidar do outro ela é muito abrangente, é sempre essa ação de um para com outros, não é só o outro, né? E que, para a gente poder cuidar, fundamentalmente a gente precisa conhecer esse outro, construir essa sintonia, construir um vínculo, porque eu só cuido daquilo que eu me vinculo, na verdade, né? Então, por exemplo, eu gosto de cachorro, então eu tenho um cachorro e cuido dele, né? Eu tenho filhos, então eu cuido da minha filha, né? Tá longe para burro, mas assim mesmo eu cuido. O cuidado ele sempre está mobilizado por uma questão de vinculação. Pode ser profissional, como pode ser exclusivamente afetiva. E isso é uma questão importante no cuidar do outro, né? E não dá para... Oi, diga. Posso completar uma coisinha aqui? Pode, querida. Eu acho muito legal quando você fala do cuidado como vínculo, né? Porque quando a gente fala desse educar e desse cuidar, né, que são indissociáveis, é difícil a gente entender na prática, né, como essas coisas estão, porque a gente ainda vê na realidade das escolas os conceitos muito separados. Mas se a gente pensar que na educação infantil a gente fala que a forma das crianças aprenderem é através da brincadeira, e a gente vai na origem da palavra brincadeira, brincar vem de vínculo, né? Vínculo originou a palavra brinco. E daí dos brincos veio brincar, a brincadeira. Então, pensar que as crianças, elas aprendem através do vínculo, né? Do vínculo com o outro, do vínculo com o próprio corpo, do vínculo com o ambiente que o cerca, o vínculo com a natureza. Diferentes formas de vínculo. E tudo isso tem muito a ver com cuidar, né? Então, pensar como cuidar e o educar, na essência, eles estão unidos, né? Eles são um vínculo. Eles são articulados profundamente, assim, não tem como separar, na verdade, né? Até o próprio pensamento do início da escola, né? Que é uma preocupação de uma geração para com a outra, que inventa a escola para que aquele sujeito floresça, né? Aquele jovem floresça. Então, essa primeira grande discussão sobre as questões de cuidado, elas começam a ocorrer
no início da década de 80. Então, tanto Leonardo Boff escreve, enfim, esse livro que é o Saber Cuidar, né, Paixão pela Terra, enfim, e a ética, né, do humano, porque o cuidado ele passa pela construção de ética mesmo, de posturas, de valores, né, coisas que eu reconheço como valores e aí eu vou construir ações para, enfim, cuidar. Então, ele está ligado a uma atitude, na verdade, né? A uma postura que eu tenho frente à vida. Concomitante ao Leonardo Boff está discutindo isso, está escrevendo um livro, o Michel Foucault, ele morre no final de 1982 e ele passa o ano de 1982 fazendo um grande curso lá na Sorbonne para mais de 1.000 alunos, assim, naqueles auditórios imensos, aonde ele começa a fazer uma discussão, que é a última coisa que ele produz como obra dele, do cuidar de si. E ele faz um apanhado histórico, na verdade. Ele pega... É lindíssimo esse livro, difícil, porque é enorme, é um catatal de 600 páginas, mas ele vai fazendo um apanhado histórico de como cuidar de si era visto em diferentes culturas e em diferentes tempos, em diferentes sociedades. E aí ele pega Grécia, Roma, depois os diferentes países, a Idade Média, depois os diferentes países, como é que vão lidando com este conceito novo que ele traz, que é o cuidar de si mesmo. E aí ele diz que o cuidar de si mesmo é um jeito de vida, é um jeito de estar no mundo que compreende o outro, mas compreende, e a partir desse outro você compreende a si mesmo. E que é a arte de se transformar cotidianamente, de repensar cotidianamente, de se colocar no mundo tal. E ele sintetiza essa ideia do cuidar de si como o fortalecimento da identidade individual de cada um de nós e o exercício da autonomia. Então, é muito interessante porque ele vai trazendo elementos e coisas que a gente fala na educação, que ele traz para essa ideia do cuidar de si. E que não é um ato egoísta, porque, na verdade, eu sou construído a partir do olhar do outro e da sociedade onde eu estou imerso. Mas o tempo todo ele fica apontando que eu só vou cuidar de mim, na verdade, quando eu deixo de ser heterônomo, quando eu sou autônomo, quando eu sou capaz de pensar por mim mesmo, que eu sou capaz de decidir o que eu gosto e reconhecer as coisas que eu acredito e tal, enfim, e me pôr, né, eticamente, por cima de muitos valores, e politicamente. Então, são dois aspectos do cuidado que são discutidos na década de 80 e que hoje e que são postulados como a necessidade de se aprofundar isso, de a gente reconhecer que existem duas facetas em relação ao cuidado. E a área médica, ela faz uma outra conceituação do cuidado, que é o autocuidado, né? Que não está ligado... Oi? Não está mais apenas ligado à filosofia, à construção, à postura do ser humano, mas está ligado a protocolos, está ligado a ações para a promoção da saúde. Fundamentalmente, quando a área médica, né, nutricionista, enfermeira, médico, psicólogo, enfim, falam na questão educação física, enfim, todas essas áreas que pensam na promoção da saúde, elas trazem um outro conceito de cuidado, que ele está centrado em qualificar e manter o sujeito saudável. É a promoção da saúde, né? Garantir que o cara cuide de si mesmo a partir da necessidade de tomar medicamento, ou lavar a mão, ou limpar o nariz, os cuidados pessoais, enfim. Também tem saberes aí, mas não está aprofundada a conceituação do ser, do que você é, da sua essência, mas sim o objetivo está
fora de você, que é a promoção da saúde do ponto de vista mais médicos, né? Mais dos cuidados médicos, vamos dizer assim. Então, são 3 facetas do cuidado que, na verdade, né, do cuidar e do cuidado que nos perseguem. Eu acho que a gente tem de identificar aonde está um, outro está o outro, aonde eu preciso usar esse ou aquele conceito. É muito importante, porque quando a gente dá nome para as coisas, a gente também aprofunda o entendimento sobre aquela coisa. Enquanto a gente não dá nome, fica tudo muito misturado, né? Então, mesmo no currículo, quando a gente começa a dar nome, as coisas vão tomando corpo. E a mesma questão acontece com o cuidado, que esse grande salto em relação ao cuidado, ou de entendimento das diferentes facetas do cuidar, ele se dá na década de 80 e todos apontando que esse seria o grande paradigma para o terceiro milênio, porque já se observava lá atrás um esgarçamento em função dos modelos políticos, da forma de viver, enfim, que os homens vinham fazendo, que isso seria o desafio para quem fosse viver o terceiro milênio, que é onde nós estamos. E acho que, mais do que nunca, o cuidado nos bate na cara, né? Trazido aí por algo que a gente não desejava, que é a pandemia, e que a gente vê mesmo a sociedade se dividindo. Tem gente que não consegue nem cuidar de si, não consegue muito menos nem autocuidado, né? Nem cuidar do outro, né? Que o cara se põe em risco, enfim, porque não tem isso construído, não tem isso nominado, não consegue entender o que significa isso para a humanidade. Ô, Elza, Oi. algumas pessoas que estão levantando a mão e eu queria ter Diga. uma olhadinha no chat. Pode ser? Você quer Então perguntar? tá, pode. Manda ver. A Renata levantou a mão e a Vanessa levantou a mão. Renata, você quer falar? Acho que Renata, você tem de abrir o seu microfone. microfone. Renata? Eu não estou identificando onde ela está. E a Vanessa? Então, a Vanessa, já que a Renata não está respondendo, Vanessa, você levantou a mão, você quer falar? Será que elas levantaram sem querer a mão? Pode ser. Eu vou lendo aqui no chat, se elas aparecerem, elas abrem o microfone. Ver o bebê que alimenta o outro revela o cuidado que certamente lhe é dispensado e o bebê doa para seu par. E esse cuidado que temos que ter com todas as nossas crianças, assim um vai cuidando do outro. Excelente vídeo. Na escola do cuidado, de fato, uma geração cuida da outra. E quão valiosas são essas interações. Nesse momento, a nossa grande angústia. Mariana, tem uma referência para saber mais sobre o vínculo brinco-brincar? Eu vou trazer então em algum outro encontro. Tenho um material sobre isso. Eu não tenho um texto específico, mas eu vou providenciar, vou anotar aqui, tá bom, Vidiane? O cuidar está ligado à atitude permanente de escuta e olhar atento. É isso mesmo. Vamos voltar lá na nossa apresentação. Agora a Elza vai contar uma história linda para a gente. Eu pensei em a gente iniciar essa conversa sobre alimentação contando pequenos pedaços de história da alimentação na humanidade, né? E porque quando a gente olha para a história, a gente também se entende melhor hoje o que a gente é e como a gente é, né? É aquilo que eu falei. A alimentação é um grande cuidado, que passa por cuidar de si mesmo, por cuidar do outro. As cozinheiras, quando fazem comidas, elas não fazem para ela, né? Não é um cuidado para elas, fazem para outros, assim como a mãe na família, ou mesmo o pai, quando faz um churrasco, é super divertido e tal, mas ele sempre está fazendo para compartilhar, para dividir. E a gente entender que esse dividir e tal, ele é construído culturalmente, né? Então, o homem, quando
aprendeu a controlar o fogo, na verdade, a fazer a ignição, que ele pode pôr fogo aonde ele quiser, portanto, ele pôde controlar a cocção dos alimentos e tal, aí se fez uma grande divisão, uma grande separação, uma grande diferença entre nós, né, humanos, e os chamados animais. Porque, na verdade, a apropriação do fogo, né, o controle do fogo, permitiu que a gente tratasse os alimentos de outra forma, de outro lugar, que a gente pudesse armazenar, né? E o fogo sempre esteve ligado com a alimentação também. Eu pude fazer fogueiras, eu pude permanecer mais tempo acordado, eu pude ter mais tempo. É mais fácil comer os alimentos cozidos do que mastigar os alimentos crus, que exigiam uma dentição e uma estrutura muscular muito mais forte. E com o fogo, os homens que tinham uma musculatura mais frágil, enfim, puderam dar certo e deu a gente, né? Porque os homens que tinham aquelas cabeça com musculatura muito grande, muito forte, eles foram um pouco perdendo esse lugar. Porque também esses homens que tinham a musculatura um pouquinho mais fragilizada inicialmente, eles tinham um grande espaço para o desenvolvimento do cérebro. E que a gente avalia que nesse espaço, por você comer melhor, por você comer alimentos que eram mais sadios, porque o processo de cocção eu eliminava um monte de micro-organismo que podia ser agressivo para o ser humano, permitiu que nós, Homo sapiens, nos desenvolvêssemos mais e tomássemos conta da Terra, porque é isso, nós estamos espalhados por todos os lugares da Terra, né? Até na Antártida, que é muito difícil para viver. Junto com essa elaboração e o controle do fogo, e o fogo foi durante muito tempo um símbolo de vida para esses homens da caverna, e que isso está ainda na nossa cultura, né? Por exemplo, os cristãos acendem uma vela para manter vivo a imagem, enfim, de Cristo, de Deus, e etc. Você pegar outras culturas, fazem fogueiras, você pegar culturas japonesas, fazem velinhas que andam que são postas nos rios para levar as mensagens, enfim, uma série de crenças e de religiosidade perpassa o fogo, junto com os alimentos, né? Porque se a gente vê, as religiões também têm essa representação, né? Corpo de Deus, sangue de Deus. Eu estou pegando japoneses porque eles fazem grandes oferendas, né, para os seus deuses na base da alimentação. Eles têm a festa do arroz, que não é só uma festa profana apenas, ela é, na verdade, uma oferendas para os seus ancestrais e oferenda para os deuses mesmo, quando eles fazem boa colheita de arroz e tal. E assim, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que cada cultura, cada país tal, tem relações e tem cerimônias e tem ritos que envolvem o fogo e a alimentação, né? Isso foi permitindo que os homens, ao longo do tempo, fossem construindo equipamentos para conter esses alimentos. Então, a gente tem construção de panelas para conter os alimentos, para passar pela cocção e tal. E a gente também acha nas culturas pré-históricas já a presença do forno, que é um outro jeito de eu lidar com os alimentos, que é o poder assar, né? Então, a gente encontra restos de fornos e etc. Na cultura paulista, né, aqui do estado de São Paulo, a gente, quando ia para o sítio, para a fazenda, que tem muita gente de origem do interior vindo para São Paulo, a gente encontrava esses fornos feitos de barro, né? E eu conheci onde meus tios viviam, meus avós viviam, inclusive os fornos feitos de cupinzeiro,
que era o xodó da minha tia, porque ela dizia que o forno feito com piseiro, ela podia assar um porquinho, ela podia, porque ele mantinha mais o calor, era mais resistente, demorava para estragar. Então, uma das coisas que a família fazia era ir no pasto e escolher alguns cupinzeiros, e aí eu vivi essa experiência de cavar, e tem de fazer um baita buraco para tirar ele de lá, porque ele é profundo, tem de quebrar, e aí punham em cima de um carro de boi para isso ir para perto da cozinha e tal, e fazer a chaminé para sair a fumaça. Enfim, era toda uma batalha para, enfim, roubar um cumpizeiro para poder fazer um forno que eles chamavam de um forno de alta qualidade e tal, porque eles faziam, inclusive, faz mais carvão, enfim, mantém mais quente e tal. Então, isso são questões, né, que vão reforçar a construção desses equipamentos, a construção dos sinais, a possibilidade de vocalização, possivelmente estão relacionadas com a construção da comensalidade, como a gente chama, né? Que é poder, através da alimentação, você mostrar solidariedade, reforçar laços, né? E aí ir especializando e construindo ritos, né? Ritualizando a alimentação, né? Que, claro, se você caçava um animal muito grande, só um pequeno grupo não conseguia consumir tudo, então você chamava os vizinhos. Eu vi isso acontecendo milhares de vezes no sítio. Você criava um porco e tal, e você criava um porco de ameia com outra família, e para matar vinha todo mundo, para poder mexer naquela carne toda. Tal. E isso, primeiro, ele forma grupos, ele estreita laços, né? E cria esses rituais da repartição, porque quando você cria um porco à meia, é a meia mesmo, não é porque o porco ficou na minha casa que eu fico com a maior parte, é uma divisão igualitária, né? Porque pode ser que o porquinho inicialmente era do outro, que ele cede para cá para você, e ninguém paga, você paga quando o bicho está grande, que você divide. Essas coisas aconteciam muito recentemente e ainda acontecem, né, nas regiões rurais. E também tem ritos, tem cerimônias, né? Nós somos cerimoniosos no comer, né? Você arruma a mesa, você traz elementos para compor essa mesa, né? Tem de ter uma coisa estética ali, tem de ter a beleza presente, né? Para acompanhar nessa cerimônia e etc. Então, se a gente for vendo, a gente tem em cada região um jeito de se comportar à mesa, um jeito tal de que utensílios você usa, que tudo isso foi construído a partir da necessidade de partilhar os alimentos, né? Ou em pequenos grupos, ou na família, ou com grupos maiores, tal. E esse comer junto, ele vai estabelecendo regras de socialização, regras de convivência, e que não são ditas, elas são regras implícitas. Então, se a gente olhar essa foto que está aqui, né, no PPT, tem uma menina que limpa a boca com o guardanapo. Isso é uma regra de convivência, né, na mesa. E se vocês olharem, a outra pequenininha de laço que está ali do lado, está de olho no que ela faz. E ela vai, daqui a pouquinho, imitar a amiga, né? E é assim que as regras são construídas. Parece que é automático que eu não brinco com a comida no horário da comida. As crianças sabem separar isso muito bem. É um aprendizado assim que é social mesmo. O próprio grupo vai insinuando as regras e a gente vai se apropriando. Não tem um lugar escrito que eu não posso fazer isso na mesa, não posso aquilo. A gente faz, né? Porque é uma coisa de aprendizado por imitação, por ver, né? Usando as células espelhos e os comportamentos das pessoas e tal. Então, o comer junto, ele é muito, muito mais prazeroso, né? Do que o comer solitário. E aí ele permite também, o comer junto, ele traz desafios, porque o fulano come de um jeito, o Beltrano gosta mais disso,
E aí alguém que tem um paladar muito limitado, que a gente chama um paladar infantil, quando ele está junto com os outros, ele ganha a possibilidade, ele é desafiado a experimentar outras coisas e ampliar o seu paladar, que é o que a gente chama um paladar eclético, porque você usufrui, quando tem um paladar eclético, você usufrui muito mais, né, dos prazeres do comer, né? Eu, por exemplo, que estou vivendo sozinha nessa pandemia, eu sempre acho tristonho comer sozinha. E quando a gente partilha a mesa com os outros, isso é muito mais enriquecido. Você come de forma muito mais prazerosa. Outro dia eu tive 2 amigas que vieram tomar um café comigo, porque eu estava gritando, porque eu precisava de gente. E aí elas vieram tomar um café comigo. Nossa, eu comi todos os doces que elas trouxeram, todos os pães, ainda guardei para comer no dia seguinte, parecia que elas estavam aqui. Por quê? Porque vai tendo outro sentido, né? Vai trazendo essa coisa de humanidade mesmo, que nós temos quando sentamos à mesa com os demais. Essa foto são crianças de 3 anos, lá de São José dos Pinhais, que é um lugar no Paraná que a gente fez um trabalho longo com eles, e a gente vê que essa mesa, apesar de muito simples, ela é muito cuidadosa, né? Tem um enfeitinho aqui, tem uma toalha, tem um jeito de botar os alimentos para as crianças se servirem mais rapidamente, de forma mais eficiente. Os meninos usam talher, são muito pequenos, e o talher está ali para desafiá-los, enfim. Usam pinça para pegar a salada, enfim, tem tantos conhecimentos sendo construídos nessa foto, né, que é uma experiência que não é só de alimentar o corpo, é, na verdade, de alimentar o cérebro, de alimentar a alma, né? E acho que é super importante essa convivência e a gente ter tempo para fazer isso e permitir que a criança, enfim, explore o máximo que ela puder esse momento. Quer falar um pouquinho, Maria? Eu queria, como a gente fez referência a esse documento, né, essa orientação normativa da alimentação, e que ela traz de forma tão respeitosa, né, os hábitos. Então, eu queria ler um trechinho que fala justamente desse uso dos talheres, né? Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Fala assim: estão presentes, cada vez em maior número, as crianças imigrantes que chegam na unidade educacional de diversos países, como Bolívia, Peru, Haiti, Venezuela, China, Nigéria, entre outros, imersos em sua cultura e costumes, inclusive seus hábitos alimentares. E isso precisa ser valorizado e partilhado com as demais crianças desde a educação infantil, na garantia da promoção do respeito à diversidade e à interculturalidade, inciso 2 do artigo 1 da Lei 16.478/16. Nesse sentido, costumes e hábitos alimentares são objetos de observação e dizem muito sobre a cultura das crianças. Compartilhar com a comunidade educativa, por meio de vídeos, fotografias, receitas tradicionais de origem das crianças migrantes e ou imigrantes, preparadas pelas próprias crianças, e oportunizar espaços e momentos para que as culturas diversas da unidade possam dialogar, são formas de enriquecimento e valorização cultural. Apresentar talheres aos bebês e crianças que comem sem o auxílio desses recursos precisa ser visto com respeito às suas referências culturais e inserido de forma respeitosa e tolerante. Comer com talheres deve representar para esta criança mais uma forma de se alimentar e não a única, acolhendo uma necessidade individual quando for o caso. E eu gostei demais disso, Elza, porque É lindo. Ele fala de um lugar que não existe uma forma única da gente fazer as coisas, né? Como eu acredito que não existe mesmo, né? Que a gente tem que contextualizar, a gente tem que olhar para o nosso contexto e ver o que faz sentido ali, né? Então, assim, aqui na escola a gente come com talher. Sim, vamos comer com talher. Mas tudo bem que essa criança na casa dela não coma com talher e ela tem que se sentir confortável, né? Ela não pode estar nessa dualidade, né? Do certo e do errado.
Vou aproveitar para ler aqui o chat. Ah, ótimo. Nossa, tem bastante coisa. Nossa, bastante mesmo. Que bom. Aqui já foi. E esse cuidado que temos que ter com todas as nossas crianças. Assim, não, já foi. Aqui. Os japoneses fazem oferendas para seus ancestrais. É realmente o melhor forno cupinzeiro, até mesmo para fazer o carvão. Na região onde meu pai mora, Mogi das Cruzes, essa troca ainda existe. Atualmente, temos que repensar o consumo da carne em diálogo com o meio ambiente e a questão nutricional. Eu, que moro sozinha, valorizo muito comer junto. Parece que a comida é mais saborosa. E é mesmo. É mesmo. Minha pesquisa na pós é a escuta das crianças de 3 anos durante o momento do jantar. Ai, Olhar e escutar esse momento com todas as suas nuances tem sido incrível. Nossa, Vidiane, se você puder compartilhar com a gente, maravilhoso. Nossa, que lindo! Calma, me perdi aqui. A mesma se demonstra muito singela, mas muito cuidadosa. A mesa se demonstra muito singela, mas muito cuidadosa. É lindo, mas se colocarmos esse mimo na mesa, as nutricionistas infartam. Então, a gente precisa fazer um parênteses, né? Que a gente está se aproximando muito das nutricionistas. Inclusive a Elza é nutricionista, né? No grupo da manhã tinham 2 com a gente, a Laura e a Amanda, que são do Kodai. Eu acho que é um bom diálogo para a gente estabelecer com elas, né? Para discutir essas questões. E eu acho que elas estão abertas para isso. O comer junto oportuniza a troca, os relacionamentos, a experimentação dos sabores e envolve todos os nossos sentidos em um só momento. Pensar em espaços mais aconchegantes e esteticamente cuidados já tem sido sugestão das nutricionistas em nosso território. Sempre bom conversar com toda a equipe sobre este ambiente. As crianças não podem servir-se em nossas unidades educacionais. Sei, é uma grande pena. Muito bom, gente. Continuem participando. Sim. Assim, que enriquece muito a nossa discussão. Vou voltar lá para os slides, tá, Elza? Tá bom. Eu acho que tem uma questão que as crianças não podem se servir, mas eu acho que é uma discussão para ser feita, porque conforme a faixa etária, isso é possível. E as crianças comerem sozinhas por iniciativa própria, facilita muito a construção dos hábitos, para que eles sejam estabelecidos, né? Porque para se estabelecer os hábitos, uma das grandes questões que está por trás é que a criança viva uma experiência que seja prazerosa, né? Que ela possa viver uma experiência que leva a sensibilidade, a ação e a paixão. Se a experiência não fizer sentido para a criança, não vai ocorrer a ação e nem a paixão. E aí o aprendizado é toco, né? Porque, na verdade, o que a gente está dizendo em palavras, em diferentes palavras, é que aquilo tem de fazer sentido para a criança. Então, por exemplo, uma criança desse tamanho, que é bem pequenininha, é bebê, lá de sei, ela, na verdade, não tem equipamento ainda para se servir sozinha, mas, na verdade, na medida que ela vai crescendo, essa experiência pode ir se refinando, né? O sol, para um bebê, só o fato dele pegar e levar a boca sozinho, para ele é uma grande experiência. Se a gente olha para a carinha do bonitinho que está aqui, é de pura alegria de estar vivendo isso, de estar comendo por sua conta, né? E não mais só esperando a comida cair das mãos do educador. Eu acho que essas experiências elas têm de ser prazerosas, elas têm de ser desafiadoras, prazerosas. A gente, para construir os hábitos, a gente precisa oferecer as coisas de forma sistemática e sistematizadas, né? Eu tenho de saber o que eu estou fazendo ali e ter constância. O que é isso? Isso não é fazer uma experiência, uma vez no semestre e deu tudo certo. Não é. Eu tenho de fazer isso como rotina, isso tem de estar na vida, na rotina semanal, enfim, das crianças, e mesmo na rotina diária, porque
a comida tem de ser uma coisa boa. Não dá para ser um choreiro, não dá para ser algo que a criança faça correndo, não dá para ser uma coisa onde a criança está comendo e a faxineira está batendo o pezinho para ela comer depressa, para ela limpar. Não dá para ser isso. Eu acho que precisa ter tempo, né? Não dá para ter um general lá batendo o pezinho com a vassoura na mão, porque aí o que faz o menino? Eu, por exemplo, se eu sou pressionar, eu que sou uma lerda para comer, eu sou lerda mesmo. Eu mastigo 550 vezes, tal. Se alguém ficar me empurrando, eu desisto de comer. Eu largo o prato na metade. Assim como se alguém brigar comigo, também eu não como. Porque a gente não senta na mesa com o inimigo. Inimigo a gente não leva. Se eu estou infeliz com a outra pessoa, é muito duro comer com a infelicidade no meio da gente. Então, por quê? Porque, na verdade, a alimentação ela significa negociação, ela significa sedução, ela significa estar junto. Então, elas precisam ser experiências que prazerosas mesmo, precisa ter o tempo do fazer ali, a gente precisa incentivar esse fazer das crianças, precisa ter respeito pelo tempo do outro. É aquilo que eu falei, se alguém começar a falar na minha orelha, vamos logo, eu largo o prato. Largo isso, diz que eu sou magrela. Oi. Posso completar um pouquinho isso que você está falando? Pode, querida. Quando a gente começou a pensar, né, para falar sobre essa experiência da alimentação, a construção de hábitos, eu fiquei pensando muito nessa história do educar e do cuidar, né, desses conceitos indissociáveis, né? E fiquei pensando, quando a gente vai falar da brincadeira da criança, quando a gente vai falar assim, como a criança aprende? Fala, a criança aprende pela brincadeira. E daí, quando a gente vai pensar no que a gente vai propor para essa criança, a gente pensa nas experiências, né? Como eu vou garantir experiências enriquecedoras para essa criança? E daí a gente vem no conceito de experiência do La Roça. Quando ele fala que a experiência é algo que é intenso, é algo que a gente vive de verdade, que a gente vive por inteiro, que a gente vive com todos os sentidos. Não é uma coisa que passa pela gente, né? Não é uma coisa que acontece uma vez e a gente se apropria. Não, para a gente se apropriar daquilo, para ter um aprendizado, a gente precisa de repetição. E repetir não é fazer exatamente igual. Repetir é entrar em contato com aquele mesmo material, com aquela mesma situação, mas que pode ter algumas variáveis. Então, quando a gente está falando dos hábitos alimentares, por exemplo, uma criança vai comer um abacaxi. Eu não preciso apresentar 10 vezes o abacaxi da mesma forma, cortadinho daquele jeitinho. Eu posso uma vez oferecer cortado de um jeito, outro dia cortado de outro jeito, outro dia cozido, outro dia associado a uma outra comida, outro dia um suco, né? São várias formas de eu apresentar o mesmo abacaxi para a criança. Estou repetindo o apresentar o abacaxi, mas estou fazendo de uma forma diferente. E é do mesmo jeito que a gente faz com as aprendizagens, pensando nas brincadeiras das crianças, né? A gente apresenta o mesmo material de várias formas. A gente faz essa repetição. E a partir dessa experiência enriquecida é que a criança aprende. E eu vejo que a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando da criança. Como a criança funciona, né? Ela funciona assim, através da experiência. É isso. E claro que se eu quero que essas crianças se alimentem bem e tal, eu vou ter de fazer ofertas do que a gente considera, vamos dizer, alimentos com alta qualidade, né? Porque, na verdade, a gente vive, neste momento, uma pandemia de obesos, né? E obesos na infância, e que isso impacta mesmo. Muitas crianças estão obesas, sabia? Né? E, então, isso é uma questão muito séria da gente pensar nisso, porque a criança que é obesa, ela tem mais de 50% de possibilidade de ser um adulto obeso. E que isso vai impactar mesmo na vida, né? Diminui, aumentam os riscos, enfim. E a gente sabe que, com muita frequência, o sujeito que foi ganhando esse peso de forma descontrolada, ele não se apropriou dos paladares ligados a fruta, legumes e verduras, né? E não foi oferecido para ele, na verdade, e a gente como escola nem ajudou a família
a pensar como se constrói os hábitos, porque não é uma ação solitária, é uma coisa que eu tenho de fazer casado com a família. A escola tem alguns conhecimentos, a família tem outros, e que eles são complementares, né? E acho que a construção dos hábitos ela está muito ligada à possibilidade da criança fazer, das iniciativas das crianças, dessa coisa da criança tomar, se perceber competente e ir para fazer as coisas. E eu, como professor, entender isso, ler isso e ajudar naquilo só que ela não está dando conta ainda, mas que ela dará em breve, né? Acho que você podia falar um pouquinho, por exemplo, dessa sequência de fotos aqui, que eu acho que você fala Sim. com mais competência que eu, né? Eu gosto muito dessa sequência de fotos, porque ela também respeita muito essa criança. Ela fala sobre a competência, né? E daí me faz lembrar muito o que a abordagem Pickler fala, que a gente olhar pela criança pelo que ela já sabe fazer, pelo que ela já é potente, já é competente, e não pela falta. Então, quando a gente olha na segunda foto, tá vendo o menino segurando a garrafa? Ele não está segurando sozinho, a professora está ajudando, o adulto que está junto com ele está ajudando. Mas fica muito claro que esse adulto não está falando para essa criança: você não consegue, você não pode, isso é muito pesado, você é incapaz. Muito pelo contrário. Ela está assim, juntos a gente consegue, né? Então, assim, essa criança já consegue abrir os dedinhos para segurar essa parte da garrafa, né? E a gente vê isso muito claro na outra foto, que ele é capaz de segurar o copo com as duas mãos e beber sozinho, né? E a gente percebe que esse adulto que está do lado está valorizando essa ação da criança. Quando a gente tem essa menininha comendo a fruta, a Elsa conta pra gente que nesse dia ela passa horas brincando de pôr e tirar, pôr e tirar, pôr e tirar. Se tem um adulto que chega ali do lado e fala: para de fazer bagunça, menina, isso é para comer, não é para brincar, a menina nunca vai ter vontade de comer aquilo, né? Ela perdeu o prazer. Sim. Agora, se ela tem ao lado dela um adulto que apoia a ação dela, a pesquisa que ela está fazendo, aquilo vai ter um outro gosto, vai ter um gosto mais especial, né? E eu botei essa sequência de copos aqui com água, porque eu acho que a gente não tem que construir só os hábitos alimentares, mas a gente tem de incluir nesses hábitos o consumo da água, que é uma grande questão, porque a gente tem adultos que não conseguem reconhecer a sua sede, passam o dia inteiro sem beber água, e eu estou falando de mim mesma, tá? Porque a minha minha bisavó odiava a água, ela só tomava chá, e ela dizia: eu não vou beber isso, só bebo chá. E claro que tem uma fileirinha de mulheres, né? Minha avó, minha mãe, eu, né? Que temos, e meus irmãos também, muita dificuldade do reconhecimento da sede. Então, para que eu beba água, a água tem de estar acessível, ela precisa estar muito na minha cara para eu poder beber, porque senão eu passo horas sem beber água, e que isso vai impactar na minha saúde. E esse é um aprendizado que a gente faz lá de 0 a 6 anos. Então, a água, como hábito, ela tem de estar acessível, ela tem de estar na mão das pessoas, enfim, para que, na verdade, isso vá se construindo e eu reconheça o que é a sede, né? Porque se eu não conseguir reconhecer isso, eu não vou buscar água, eu não vou buscar isso para atender uma necessidade. Olha só, e também a gente precisa nominar. Então, por exemplo, quando eu ofereço água, eu falo: quem está com sede? Quem quer tomar água? Né? Não, ninguém é obrigado a tomar água, mas eu acho que a gente tem de aprender a reconhecer. Então, nomear, a gente faz isso com sentimentos também, né? O menino está chorando, você fala: está com medo, está com raiva, está triste. Com os hábitos alimentares, o processo é o mesmo, né? Eu tenho de aprender se eu estou com fome, né? Se eu estou com sede, né? Se eu estou saciado e não quero mais, porque também existe na nossa cultura que menino não pode deixar comida no prato, o que não é verdade. Ele ainda não sabe quantificar a fome dele. Se eu me sirvo sozinho, eu levo um tempo para aprender quanto que eu tenho, qual é o tamanho da minha fome, e olha só que coisa difícil.
E o tamanho da minha fome tem de se transformar em colheradas, conchadas, enfim. É difícil, é um exercício matemático abstrato, porque eu tenho de pegar algo que eu sinto e transformar em quantidade. Isso é um aprendizado que é único, que a escola pode fornecer. É um alto exercício de elaboração. Parece que é uma bobagem, mas não é. Se a gente parar para pensar que eu tenho de que a gente faz tão automaticamente, né, que está lá no nosso condicionado, que a gente não se dá conta que tem muitos aprendizados ali para que eu possa quantificar. E é o tipo da coisa que, se eu não fizer, eu nunca vou aprender. Por exemplo, se o meu prato vem pronto, é sempre a fome da cozinheira, ou da professora, ou de quem serve. Nunca é a dele. Então, essa questão de servir-se ou não, ela é uma questão que tem que ser discutida no grupo, para a gente ver o quando, se aquilo é viável, se não é viável, como é que a gente faz nesse momento para oferecer essa oportunidade para a criança, para a construção desta coisa sofisticada, que é transformar a fome em quantidade, que é uma coisa difícil, não é fácil para a criança. Elza, temos muitos comentários. Então, vamos ver. Em tempos de pandemia, menos é demais. O vaso com flores pode ser uma proposta para depois. Claro. Com certeza, eu apoio e defendo, sugiro o envolvimento da Kodai. Então, elas estão envolvidas, de manhã elas estavam com a gente, tá, pessoal? Na nossa unidade, convidamos a nutricionista da empresa terceirizada para compor o nosso comitê. Ótimo, é o que a gente está sugerindo mesmo, que todo mundo convide as nutricionistas. Mas, infelizmente, seu contrato está suspenso. Lamentável. Seria muito importante que elas participassem dessas discussões. Mas vocês podem acionar as nutricionistas da supervisão, né? Que as meninas do Kodai falaram para a gente, né, Elza? Sim, que existe uma nutricionista na sua região, na região onde vocês estão, na DRE, e que vocês podem convidá-la para participar. E que daí a gente vai, enfim, pegando essas questões que são polêmicas, e sempre privilegiando a construção do conhecimento, a questão da estética e etc. E elas podem ir mediando com os conhecimentos mais específicos que têm, né? Acho que quanto mais gente tiver nesse comitê com formações distintas e convivências distintas, melhor será esse comitê, né? Ele mais consolidado ele vai estar, porque é mais gente pensando, né? Olhando de outros pontos de vista, né? Porque é isso, não é porque a gente tem uma pandemia que nós vamos jogar fora tudo que a gente já vinha construindo. Tem jeitos de a gente resgatar essas coisas e colocar em outro lugar, ou usar em outro momento, ou, enfim, tem coisas que nós vamos ter de alterar, mas tem outras coisas que nós vamos poder enfatizar muito, né? Por exemplo, a iniciativa da criança tem jeito de eu promover isso fortemente, tirando até o autosserviço, pensando em outro jeito de servir, né? Que não tirando essa iniciativa da criança. É possível? Eu sei como solucionar já. Para mim, nas creches onde eu estou, já tem um jeito. Mas eu quero, na verdade, que cada lugar construa o seu jeito, porque não tem só o meu, né? Tem outro jeito. Com as suas condições, com o seu espaço físico, né? Não dá para a gente decretar um jeito só. Algo que nos atravessa, grande Jorge La Roça. Isso mesmo. Criar um ambiente acolhedor para as crianças se alimentarem, valoriza a descoberta dos alimentos e aguça a curiosidade das crianças para experimentar. Tem uma criança que só come arroz, grão por grão e com a mão. Já envolvemos a família, brincadeiras, mas em casa ela só come miojo e outras bobagens que a mãe diz que ela gosta, inclusive doces. Tem uma alimentação totalmente deficitária. Infelizmente, não tivemos ainda um mínimo de sucesso nesse caso. Difícil, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma criança com tanta restrição, só a ação da gente não basta. Então, por exemplo, é uma criança que eu tenho de ficar de olho e possivelmente pedir ajuda
de outros setores da sociedade. Ele pedir ajuda para nutricionista, para o pediatra, ver se lá no centro de saúde tem um profissional que possa acompanhar mais de perto, né? Porque, às vezes, as crianças que têm muitas restrições, que, na verdade, essas restrições elas são construídas socialmente, né? Da ação da família, da escola, tarará. Às vezes, a gente precisa criar outros mecanismos para poder intervir e ajudar essa criança a romper com essa barreira, né? Porque quando a gente... Oi, Elza, diga. este caso é na minha creche. Sei, E já foi envolvido, eu já fiz inclusive uma carta para o pediatra pedindo orientação, inclusive para nós e para a família. E a resposta que veio da pediatra é que após a conclusão de exames de sangue, a criança ainda tem saúde. Ela não tem deficiência nutricional. Então, a gente não teve o apoio da pediatra nesse caso. A nossa nutricionista, que nós temos uma nutricionista contratada. E, nossa, a gente já fez muita coisa. E assim, a mãe veio, o pai veio para o almoço, acompanhou, olhou, observou, ajudou. Mas a conclusão ela não come aqui, ela só come em casa e só come o que ela quer. E eu só dou o que ela quer, porque pelo menos eu garanto, a resposta da mãe ela comendo o que ela gosta, eu garanto que ela coma alguma coisa. Sei. Então, assim, é um trabalho que a gente não conseguiu sucesso neste caso. A gente conseguiu sucesso em muitos casos, mas esse em particular é uma coisa que nos perturba, inclusive, porque ela já está há 3 anos conosco. E vocês conseguiram impactar pouco, né, nessa variação e tal. Então, eu acho que tem aproximar as crianças de alimento. Primeiro, assim, que a gente tem de pensar. Aquilo que é desconhecido para a gente, que, na verdade, eu nunca pus na boca, fica muito difícil de eu consumir, na verdade. Né? Nós, mesmo adultos, se aparece uma coisa muito diferente no nosso prato, a gente olha umas 3 vezes para lá colher, e a gente pega só um pedacinho para ver se é bom ou se é ruim. Não é? Para a criança, o fenômeno é similar. Então, acho que, por exemplo, a gente pode estar criando sequências de degustação. Eu posso estar levando para a horta, ver de onde nasce, ver como cresce e tal. Tem um monte de coisa que a gente pode ir fazendo. Foi feito. Para criar desafios para a criança. Ela não experimenta. Então, para algumas, a gente vai ter sucesso. Para outras, é muito difícil. Então, eu, por exemplo, vou te contar uma coisa muito particular da minha família. Eu tenho um sobrinho, que agora tem 18 anos, que é um autista. Os autistas, eles têm restrições em relação à mudança da rotina e à organização do seu prato. Nós demos muita sorte, porque esse autista adora arroz, feijão e carne. O resto não existe. Tá? Então, hoje ele tem 18 anos, é um homem, deu certo, está até na faculdade. Tal. Mas a rotina de alimentação dele, a gente foi... Mas é muito lentamente botando desafios, muito lentamente. Então, agora, por exemplo... Como eu prometi que quando ele fizesse 18 anos ele ia viajar comigo, mas para viajar comigo ele tinha de aprender a comer outras coisas que não fosse só arroz e feijão. Então, ele perguntou para onde que a gente ia viajar. Eu falei, para a Itália, mas eu menti, eu falei assim. E aí o que ele viu? Ele foi ver quais eram os pratos italianos. Então, o que ele aprendeu a comer? Macarrão e pizza. E foi aumentando as coisas da pizza. O que eu estou querendo dizer é que quando as crianças, vamos dizer, são muito resistentes, a gente precisa começar a pensar que tem um transtorno ali e que a gente precisaria fazer um diagnóstico de que transtorno é esse e que nós, solitariamente, não vamos dar conta daquilo. A gente vai precisar de mais ajuda do que temos, porque se já faz 3 anos, se nós estamos tentando, isso já virou alguma coisa que vai além do poder nosso de resolver a questão, né?
Porque se tem traços autistas, por exemplo, nessa criança, ela não vai querer mudar a rotina dela de jeito nenhum. Vai sobreviver? Vai. Com deficiência? Vai. Mas que ela vai precisar de ajuda em algum outro momento? Ela vai. Então, a gente pode estar encaminhando para isso, né? Buscando outros lugares, pensando com mais pessoas e talvez também trazer a própria família, não só para levar um certo puxão de orelha, mas sim de entendimento da dificuldade dessa família em lidar com essa criança. Porque o meu sobrinho e a minha sobrinha, eles negaram o autismo por uns 3 anos. Eu estou só dando esse exemplo, porque o autista é muito claro. Você olha como ele come, como ele brinca, você sabe que é, né? E às vezes tem traços, não é exatamente uma doença, ou pode ser mesmo um transtorno de outra ordem, que vai precisar de outras ajudas que não são só nossas, de um especialista, porque quem é especialista em transtorno alimentar, no geral, não é uma pessoa só. Precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudar, enfim, né? Então, essas crianças que são muito seletivas, a gente precisa olhar muito para elas, né? Para poder ajudá-las, vamos dizer assim. Desculpa te cortar, mas eu acho que a gente precisa guardar essa Tá. discussão, né, para um outro momento, que tem aqui ainda muitas falas. Tá. Acredito que alguns cuidados para os momentos de alimentação não seriam considerados grandes problemas, tais como os exemplos dados. Vejo como grande dificultador para a nossa realidade é a quantidade de refeições oferecidas no SEI, pois em nossa unidade temos pensado e repensado em várias estratégias para garantir que esses momentos sejam de tranquilidade, de compartilhamento, de ritualização, de prazer. Enfim, por mais que busquemos proporcionar momentos prazerosos para bebês e crianças, nos esbarramos em tempos acirrados de alimentação e, por mais que tentemos evitar, sempre são realizados com pressa, o que acaba nos frustrando. Com as cozinhas terceirizadas, temos algumas amarras, o que pode e o que não pode. Ficamos muitas vezes com muitas limitações, desejo versus realidade. Quando as crianças se servem, elas se alimentam muito melhor. É muito diferente ela receber um prato pronto e quando ela coloca a quantidade o que ela quer. Aqui no SEI, montamos um prato com os alimentos que serão servidos e apresentamos para as crianças explicando o que é cada alimento, antes delas serem servidas. Este ano, propomos o café da manhã com a família. Eles chegam e vão diretamente... Ai, que lindo! Parabéns! E lá o responsável e a criança se servem e juntos tomam um café da manhã. Estava um grande sucesso, pois no acompanhamento que fazia diariamente, estava conseguindo mudar alguns hábitos na alimentação e de higiene também. Quando eu trabalho, já tenho uma jarra de água na mesa, pois fico muito sentada trabalhando. Devemos sempre estar orientando as famílias sobre a potencialidade que a criança tem, porque muitas não deixam as crianças se alimentarem sozinhas, porque, segundo as mães, elas fazem muita bagunça com a comida. O prato feito, as porções são matemáticas e orientadas pelas nutricionistas das DREs. Em nossa unidade, tivemos uma situação bem parecida. Nossa criança que foi esse ano para a EMEI não se alimentava de nada. Às vezes, metade de uma maçã ou algo do tipo durante o dia inteiro. Isso me lembra a chantagem. É isso mesmo? Daí dá uma risadinha. Eu acho que é quando você estava contando alguma história do Giovanni. No final do ano passado, até virar e ficar de costas para a comida, ela ficava. A mãe via com naturalidade e os exames deram todos ok. Os autistas geralmente apresentam dificuldade alimentar. O filho de 7 anos só aceita arroz totalmente branco, suco de limão e agora uma rosquinha, que só pode ser aquela. Ele reconhece o pacote, o cheiro. A dieta diária do meu filho é essa, arroz, limão e agora rosquinha. Não adianta querer oferecer outra coisa, porque acaba causando uma irritabilidade muito grande. E isso não é bom. Respeitar essas escolhas é importante. É isso mesmo. Então, a gente vai se apropriar de todos esses comentários de vocês para a gente poder continuar construindo a nossa formação, né, Elza? Sim. E aí, algumas coisas que forem possíveis, a gente vai dando respostas ao longo dos meses aqui,
né? Porque nós vamos fazer um percurso aqui em relação à alimentação. Agora, o que a gente gostaria de passar para vocês é um vídeo que a gente produziu para o Diretrizes em Ação, do MEC. Foi feito no Maranhão, um estado muito pobre, com muitas dificuldades, etc., com hábitos regionais muito fortes e estabelecidos. E eu gostaria que vocês, ao ver o vídeo, observassem como a professora organiza os utensílios e as crianças, né, para comerem, e observarem qual é a conversa que se dá entre a professora e as crianças. E vocês vão ver a Lica, que foi a formadora que fez o trabalho direto aí, então vocês vão rever a Lica do primeiro grupo lá de gestores, tá bom? Então, vamos observar esse vídeo, e ele está nos Diretrizes em Ação. Vocês podem acionar tanto lá através do MEC, como no na nossa estação, vamos dizer assim, tá bom? Elza, Na nossa plataforma. Inclusive, eu combinei agora com o Ricardo que a gente vai colocar disponível o vídeo com espaço de fórum. Quem quiser fazer comentários depois, vai estar aberto um fórum para comentar. Tá legal. Após a lavagem de mãos, aí eles criam um refeitório, onde as mesas estão organizadas de 4 em 4, né? Todas cobertas com toalhinhas ou jogo americano. Quando eles sentam na mesinha, já está lá tigelinha, né? No caso, se for um cuscuz, já vai estar lá com uma colher para ele mesmo colocar no seu prato. Ele mesmo coloca o seu Nescau, ou leite, ou suco. O guardanapozinho também já está lá. Eles têm autonomia, né? De servir, eles estão educados a comer a quantidade mesmo que eles conseguem comer, sem estragar. E também em casa, eles já têm essa autonomia em casa. Os pais chegam aqui e dizem que eles fazem o mesmo processo em casa. Os alimentos, eles fazem parte, sim, da cultura de um povo. Quando nós servimos cuscuz de milho para as crianças, cuscuz de arroz, ou mingau de arroz, as crianças elas estão aprendendo coisas sobre elas mesmas, né? Sobre suas famílias. Vou combinar com requeijão. Mamão combina com feijão. Feijão combina com gordão. Gordão combina com macarrão. Posso tomar café? Vou colocar um pouquinho para mim, tá bom? Deve estar gostoso pela cara, né? Gostoso! E o cuscuz? Gostoso também. Os momentos de refeição são muito mais do que simplesmente se alimentar ou se nutrir. São momentos de encontro e de convivência. O professor precisa estar disponível para acompanhar as crianças, para se sentar com elas, para conversar, para dizer o que elas estão comendo, para escutar o que elas têm a dizer. Quando isso acontece, se desenha para a criança os contornos do mundo a qual ela pertence, os hábitos, as atitudes, o modo de ser e viver da comunidade onde ela vive. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Alguém quer comentar? E Elza, precisa tirar do mudo depois, tá? Eu tinha colocado por causa dos latidos lá. Opa! Tá no mudo, hein? Uma lindeza se encontra ao redor do alimento. Que lindo! Crianças e professores. Crianças e professora. O adulto é um par afetivo e também uma referência. Achei muito bacana a forma como os utensílios são apresentados.
Excelente a interação da professora com as crianças. Ô, Elza, sabe o que eu acho que cabe você contar aqui? Essa questão da professora estar junto com as crianças, né? Assim, o professor dentro da unidade escolar, ele tem um papel, ele é um facilitador, ele é um mediador nas dificuldades, ele pode ser o sujeito que, por ter ascendência junto com as crianças, ser o sujeito que estimula, que põe um desafio de experimentar, não é? Porque não é qualquer pessoa que ajuda uma criança, a gente precisa ter ascendência sobre ela. O que é isso? Na verdade, ela precisa ter um respeito por mim, ter um amor por mim, ter um vínculo estabelecido, e aí, quando você desafia, a criança topa cumprir aquele desafio, topa resolver, que isso dá certo para a maioria das crianças, dá certo para 98% das crianças. Então, a presença do professor junto do momento de alimentação é para fazer uma série de mediações que a gente vai avaliando aos poucos, que são necessárias. Então, acho que esse papel de referência, mesmo que eu não possa comer com aquelas crianças, mas se eu estou ali, converso com a criança, puxo uma conversa, discuto o que ele comeu ontem, o que será que ele vai comer hoje à tarde, enfim. Você vai fazendo essas provocações e isso vai ajudando a criar com a criança uma predisposição para estar junto, né? Para, na verdade, entender o que ele está vivendo. E tem lugares que, na verdade, os professores fazem lanche exatamente no mesmo horário que estão as crianças, e aí as crianças acabam não sendo, se elas são maiorzinhas, acabam não sendo acompanhadas. E na verdade, a alimentação, ele também é um pedaço aí da educação e que não pode ficar o Deus dará, né? Não pode ficar na mão das crianças sem nenhuma ajuda, porque, na verdade, nós estamos falando de crianças de 5 anos e 11 meses para baixo, que ainda são crianças, né? E que precisam desses modelos, que precisam dessas referências, que precisam se sentir cuidados nesse horário, porque se eu deixo lá por conta delas, vão se estabelecer regras e jeitos de funcionamento que são muito próprios das crianças, mas que nem sempre é socializante, né? Então, tem de ter mediação do adulto, né? Eu não posso largar a criança de qualquer jeito lá, diga. Eu ia completar isso, né? Como esse momento da refeição, né, do alimento, ele proporciona essa socialização, essa conversa gostosa em torno do alimento, né? E isso, o adulto precisa estar ali para dar essa referência, né? Para fazer essa costura dessa conversa, para deixar esse clima favorável a isso, né? Temos mais um monte de comentários aqui. A manipulação dos objetos pelas crianças demonstra intimidade e que os movimentos são habituais. Sempre estou no refeitório com as crianças, estimulando nas refeições. Gostei demais da autonomia para as crianças e a interação da professora com elas, sendo um facilitador deste momento. A professora está pronta e envolvida no momento da alimentação e aproximação dos alimentos. A presença do adulto, professora, é uma ação cotidiana e que otimiza este momento de tantas aprendizagens. A professora que já estabeleceu o vínculo com as crianças tem acessibilidade com as crianças para inferir para uma aproximação e apresentação de outros alimentos que as crianças ainda não conhecem. Nossas professoras podem provar com as crianças e eu, como CP, também estimulamos elas. Há alguns anos atrás, trabalhei em uma EMEF de 6 a 14 anos e tinha um projeto muito bacana, no qual os professores se revezavam para estar com as crianças e adolescentes, sensibilizando, apresentando os alimentos. Surgiu da necessidade do alto índice de desperdício. A cozinha acabara de ser terceirizada e muitos alimentos não eram do cotidiano daquela comunidade, localizada na periferia. Existe algo parecido em seio e meio da rede? Refletindo, como garantir este contorno, vínculo
Será que a gente perdeu a Mariana? Todo mundo está me ouvindo? Acho que ela congelou, por alguma razão. Daqui a pouco ela volta. Eu vi um comentário assim, a Damares disse no encontro dela que a gente não pode conversar tanto com as crianças, porque em tempo de pandemia isso acontece e tal. Eu acho que, como tudo que a gente diz, ele tem de ser mediado, né? Não dá, na verdade, para eu ficar conversando grudado com a criança, né? Porque daí eu posso mais facilmente contaminar a criança e vice-versa, porque a criança vai estar comendo, vai estar sem máscara. Mas isso não impede que eu dialogue, não é? Eu, quando vou fazer compra no supermercado, eu vou de máscara e etc., que você ficou congelada há um tempo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, eu queria saber onde eu parei. Essa mediação, eu acho que precisa de bom senso, gente. Não é porque alguém falou que a gente vai ter de diminuir as conversas próximas que eu vou voltar ao século passado, onde a gente era proibido de falar à mesa. Não é? Onde a gente sabe que isso é super importante. Eu vou ter que fazer escolhas aí, tanto para a saúde física como para a saúde psicológica ou pela construção do hábito. Então, acho que é uma coisa que eu tenho de mediar, né? Não está proibido falar, porque quando a gente diz isso, é muito fácil isso virar uma regra que não se conversa na mesa. Eu não sei se dá para entender, e que não é verdade, né? Então, nós vamos ter de fazer essa discussão lá dentro da nossa escola, com o nosso comitê, pensar e como nós vamos agir. Não dá para a gente definir uma regra e isso pôr a perder tudo que a gente já vinha construindo antes, não é? Com as crianças, ou impedir um desenvolvimento para alguém que já sofreu durante quase 6 meses, 7 meses, 8 meses, não sei quanto tempo mais a gente vai ficar em casa, não é? Das relações humanas. A gente vai precisar aprender a dosar isso, né? E também a gente não pode esquecer que a pandemia que está aí, enfim, ela é por um tempo e ela não é para a vida toda, porque em algum momento nós humanos, através da ciência, vamos achar soluções e meios, enfim, e aprender também a conviver com isso. A gente aprendeu a conviver com sarampo. Eu, por exemplo, sou de uma geração, porque eu sou velhinha, que não tinha vacina de sarampo, e que mata quase igual mata a Covid, não é? Matava um monte de criança. E nós não fomos aprendendo a como conviver com isso. A gente aprendeu a conviver com a AIDS, a gente aprendeu a conviver com a tuberculose, não é? Eu estou botando esses exemplos loucos só para mostrar que para cada doença tem um jeito de convívio e que nós vamos também ter de aprender isso e que não é porque eu tenho medo, ou porque eu não falo, ou porque eu não mantenho minimamente os rituais sociais, que eu vou me salvar da Covid. A gente pode pegar no ônibus, né? Na padaria, nesses lugares onde passam pessoas, muitas pessoas, as mais diferentes, é muito mais fácil eu me contaminar lá do que, às vezes, até na própria escola, porque a gente está criando uma certa bolha dentro da escola de convívio de um pequeno grupo e etc. Isso não quer dizer que não tem risco. Tem risco, sim, e nós vamos ter de pensar nele e pensar como lidar com ele, não é? Mas também a gente não vai deixar construções que são importantes para a vida da criança serem perdidas porque existe um vírus. Eu não sei se dá para entender o que eu estou falando. A gente vai precisar administrar isso. Tá claro? Sim. Como até dezembro a gente chega lá, tá bom? Tem mais um aqui. O olhar da criança no momento que a professora come é de pura admiração e mostra a importância do adulto como referencial na construção de hábitos alimentares saudáveis. Importantíssimo esse olhar e troca nos
fortalece e continua. Elza, vou voltar para os slides, pode ser? Tá, pode. E agora a gente está chegando na hora de finalizar o nosso encontro, gente. Sim. Tenho que contar isso para vocês. A tarde inteira, né? Para a gente é muito importante essa interlocução. Ao mesmo tempo, Mari, a gente sabe Mari, que vocês têm formação Mari. todas as semanas. Então, oi. Tá Oi. acontecendo. Oi, estou congelada? Você está Você consegue falando. desativar a sua câmera, deixar só a voz? Porque aí fica melhor a conexão. A conexão acho que não está muito boa aí. Ativar a câmera que Eu? fica melhor. Elza, fala você. Você Tá fala, bom. tá, Elza? Tá, você vai pôr o não. Tá. Então tá. Bom, a gente está quase no fim do nosso encontro, do nosso tempo, então eu vou falar um bocadinho sobre as nossas tarefas, né? Porque só esse encontro não basta para que a formação se consolide, né? Até porque eu também preciso descobrir um pouquinho quais são as necessidades de vocês, diretores, e dos próprios comitês locais, para a gente poder ir afinando o planejamento que a gente tem. Esse encontro de hoje ele foi feito só com a minha intuição e a da Mari. Nós tínhamos poucas informações para poder afinar, saber o que um faz, o que o outro faz, enfim. Mas para o próximo encontro, como a gente tem o ambiente do fórum, a gente vai pedir para vocês postarem até o dia 15 de setembro, que assim me dá 2 semanas para ler tudo e planejar o próximo encontro, que é no dia 30. E claro que o que vocês vão postar, né? Vocês podem incluir, por exemplo, curiosidade sobre alimentação, hábitos alimentares, lá no espaço da gestão, onde a Lica e a Val já pediram para vocês falarem de coisas que são pessoais. Eu entro lá e vou lendo o que vocês postam lá. No nosso espaço, né, no nosso fórum, assim, o que é fundamental? Postar a resenha do texto O Cuidado, Paradigma Ético da Nova Civilização, e Elementos para uma Nova Cosmovisão, do Bernardo Toro, que é um pedagogo, que escreve para a gente. É um texto maravilhoso, indicando a leitura do texto ou dizendo que ele não serve para nada e por quê, né? E encaminhar as dúvidas e um pouco como vocês elaboraram, enfim, as reuniões com os comitês para essa formação, para passar essa formação que a gente iniciou aqui. Principalmente encaminhar as dificuldades para a gente poder pensar junto nelas, né? Mais alguma coisa, Mari? Daqui? Acho que eu falei tudo. E a gente também postou na biblioteca, e para saber mais, um texto que eu andei pesquisando sobre cultura, material e alimentação, que fala da evolução dos utensílios à mesa e a consolidação dos comportamentos durante a refeição. Esse é um texto, se vocês querem saber mais. Eu sempre vou ter alguma coisa assim, fazendo um desafio. Tem um outro desafio que é interessante, que a gente acha no YouTube, que é uma conversa no YouTube mesmo. Você põe Bernardo Toro e Leonardo Bock, palestra. Eles falam desse texto que eu estou indicando para vocês fazerem a resenha durante 1 hora lá no YouTube, que é bem interessante. A gente também pode ver, pode usar esse material se assim a gente desejar. E eu acho que por hoje é isso, né?
Muito obrigada. E até o nosso próximo encontro. Mari, volte para dizer tchau. Tá difícil, hein? A minha carinha. Estão perguntando aqui. Eu estou travada? Não. Estão perguntando se o texto vai estar disponível? Sim, no ambiente. Tá. O texto está disponível, sim, no ambiente. Isso. O Ricardo está aqui completando. Gente, muito obrigada. Muito bom estar com vocês e a gente continua essa conversa lá no ambiente, na nossa plataforma. Ponham muitas Qualquer dúvida, acionem o Ricardo.